Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para comemorar, pois diziam: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E quando o povo ouviu, louvou o seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destruía a nossa terra e multiplicava nossos mortos. Com o coração muito alegre gritaram: trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los. Colocaram-no em pé entre as colunas. E Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão: deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Esse é o texto da nossa mensagem dessa manhã. Sansão é um personagem extremamente conhecido, desde criancinha. Quem frequenta a igreja certamente já viu um homem forte, cabelo meio comprido e que fazia proezas. Na verdade, Sansão creio que deveria ser igual Conan o Bárbaro. Alguém já viu esse filme? Conan o Bárbaro? O cara com cabelão, com a espada e vai para cima. Porque assim, ele tinha uma força sobrenatural. E eu não consigo imaginar Sansão. Tudo bem que Deus faz o que Ele quer, mas que Deus deu uma então encorpada nele para que ele pudesse sobressair em relação a outras pessoas. E se você gosta de filme, como eu falei do Conan, ou gosta de ler uma história, um seriado, certamente, dependendo do seriado ou filme que você está assistindo, o início, o meio do filme começa a gerar em você uma necessidade de ver o fim. Não porque você quer ver o fim no aspecto que está ruim, mas é porque a história é tão boa que você quer ver o fim. E você associa que o fim será maravilhoso. Aquele personagem vai vencer, aquele personagem conseguirá conquistar, e eles viverão felizes para sempre. Só que com Sansão, a história é diferente. Porque na verdade ele teve um começo maravilhoso, um começo onde as promessas do Senhor estavam sobre eles. Deus havia prometido várias coisas em relação a Sansão e ao povo do Senhor. E Sansão seria justamente esse homem que Deus trouxe ao mundo para libertar o seu povo de uma opressão que dura em torno de 40 anos. Só que o título dessa mensagem, ele é Sansão, o triste fim daquilo que seria uma linda história. O triste fim daquilo que seria uma linda história. E nós começamos a mensagem pelo fim da história de Sansão. O texto que nós lemos aqui mostra a fase final da vida desse homem de Deus, esse juiz que Deus levantou para conduzir o povo ou para libertar. E essa é uma história muito melancólica. É um final que, quando nós lemos o início da vida de Sansão, a promessa que o anjo fez à sua mãe, que era estéril, falando que Sansão iria libertar o seu povo. Então, promessas maravilhosas que Deus então fala através do anjo para a família, para os pais, até que o menino vem. E uma coisa interessante no texto, que os juízes, aqueles homens que Deus levantou para conduzir o seu povo, eles são compostos de pessoas que, em todos os casos, você vê a expressão: o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito veio sobre ele. Ah, Gideão, o Espírito veio. Sansão é o único
que está escrito: e o Senhor o abençoou. Então você vê que Sansão ele parece que tem qualidades de fato diferenciadas. Ele é alguém fora de um padrão humano normal. Claro que a força não estava somente nele, mas o Espírito, o Deus que agia nele. Mas ele veio de uma maneira fora do padrão humano. E esse fim narra justamente um cenário muito crítico. Porque Sansão ele era uma promessa aos pais. Sansão ele era uma promessa ao povo para libertar da opressão dos filisteus. Sansão ele tinha uma missão muito clara de organizar um exército e derrotar os inimigos. Mas esse final, se vocês perceberam a leitura que nós fazemos, olha aqui no versículo 25. Com o coração muito alegre, gritaram. O coração muito alegre aqui não é de Sansão do povo de Deus. Com o coração muito alegre é o povo inimigo de Deus, os filisteus. E olha o que eles pediram: traz-nos Sansão para nos divertir. Um homem que começou com uma promessa de libertação, no final foi motivo de piada para um povo que servia um Deus rival. Quando você lê a história de Sansão, e você pega os comentaristas bíblicos, eles dizem que Sansão tinha um bom humor. Ele era alguém bem-humorado, ele era forte e bem-humorado. E aí, eu não sei se esse relato foi o primeiro stand-up da história da humanidade. Sansão divertindo os filisteus. Você imagina, fazendo gracinha, quer rir, quer não sei o quê. Só que esse termo divertir, o que ocorre? É que os filisteus, eles estavam caçoando de Sansão, zombando de Sansão. E Sansão aqui estava cego, porque os inimigos haviam cegado. Então você imagina aquele homem forte, aquele homem que causava medo, agora está cego e sendo motivo de chacota de um povo estranho. Esse é um final muito triste, se nós olharmos para o começo que Deus falou em relação a ele. E quando nós olhamos isso, e nós fazemos uma análise, é muito importante entender que na nossa vida existe uma frase muito conhecida, que mais importante do que o começo é o quê? O fim. Mais importante de algo que se inicia é a forma que aquilo que você iniciou está chegando ao fim. E aqui na vida desse homem, então, foi o contrário. O início foi maravilhoso, mas o fim foi deprimente. E por que Sansão ele chegou nesse fim? Qual foi o motivo que fez com que esse homem se perdesse no caminho? E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. E nós vamos trabalhar 4 pontos aqui que mostram que Sansão ele se desviou do propósito de Deus. E aqui eu não estou entrando na soberania de Deus, porque Deus é soberano. Deus fez com que Sansão cometesse isso dentro do propósito eterno. Mas a grande questão é, aquilo que Sansão experimentou e viveu foi fruto das consequências dos atos que ele fez. E a primeira questão aqui, que fez com que esse homem perdesse o seu rumo, está em outro texto da história aqui de Sansão no começo, no versículo 14, no capítulo 14, perdão, no versículo de 1 a 4, não precisa ler, porque senão fica muito extenso a leitura. Mas a primeira questão que Sansão começou a se perder no caminho foi que ele desobedeceu aos seus pais. Primeiro ponto foi que desde o início, Sansão desobedeceu aquilo que seus pais queriam que ele fizesse. E o que seus pais queriam? Que ele casasse com alguém do povo de Deus. E aí, o bendito vai e casa com quem? Se apaixona por quem? Uma mulher do povo inimigo de Deus. E os seus pais falaram: Sansão, não faça isso, você vai desagradar a Deus. Só que Sansão foi dominado pela paixão, pelo sentimento, e ele acabou escolhendo então como esposa uma mulher que não servia ao Deus de Israel. O primeiro ponto que Sansão começa então a desandar no caminho do Senhor é essa desobediência aos pais, justamente no aspecto de quem
ele iria escolher para se casar. Nós sabemos que a palavra de Deus, o primeiro mandamento com promessa qual é? Honrai pai e mãe. É claro que em determinada situação você tem um pai muito ruim e um pai que se opõe à palavra de Deus. Você não pode abrir a sua fé em Cristo por causa de um pai que é ímpio. Mas você tem que orar para que Deus tenha misericórdia, para que você possa então manter os caminhos corretos. Um caso. Mas aqui, o pai estava falando que era correto, que era certo. Olha, filho, não faça isso, porque você vai desagradar a Deus. E ele veio e ele, então, se casa. Ele se apaixona por essa mulher de um povo fora do povo de Deus. A segunda consequência é que Sansão ele se perdeu. Primeiro, ele desonrou os pais. E esse desonrar aos pais tinha a ver com desonrar a Deus. Ele foi levado pelos seus sentimentos. E não acontece isso conosco muitas vezes? Ou é só comigo? Que nós fazemos alguma coisa por impulso e depois quando vê, por que eu fiz? Por que eu fiz determinada situação? Sendo que eu poderia, na razão e na obediência a Deus, ter esperado. Mas o nosso sentimento é enganoso, nosso coração nos engana. E Sansão começou então a enganar a si mesmo. E começou a se afastar de Deus. Só que a segunda característica é que ele deixou de ser um nazireu. O que é nazireu? Nós cantamos aqui Jesus o Nazareno. Não é isso. Nazireu é alguém separado por Deus para um propósito específico. Nós temos João Batista, era o nazireu. E o que o nazireu tinha que fazer? Ele não podia beber vinho, ele não podia mexer em cadáver, e ele não podia cortar cabelo. E eu fico perguntando, Deus não podia escolher nazireu careca, né? Porque careca já não, como que vai ser nazireu? Não tem como, então está descartado. Então só cabeludo. Ou com finasterida, na época não tinha, então, enfim. A grande questão é que Sansão ele era separado. Desde o nascimento, Deus falou para sua mãe: você vai tratar esse menino dessa maneira. Inclusive você, mãe, vai se alimentar desde já dessa maneira. Porque desde o teu ventre, ele já está no processo de separação. Ele está sendo consagrado. E quando Sansão ele avança na história, e ele chega para pegar essa moça que ele se apaixonou para casar, a história mostra que ele desviou o caminho que ele estava seguindo, a cidade. E esse desviar fez com que aparecesse um bicho feroz, que era um leão. E esse leão veio sobre ele para matar. Só que como Sansão era totalmente poderoso, e o Espírito Santo dele conseguia fazer proezas, ele matou aquele leão. E matou aquele leão como você pega um bichinho de pelúcia, tranquilo. Só que é interessante que ele seguiu um caminho diferente dos seus pais. E quando ele matou aquele leão, ele não falou para os seus pais que ele havia matado um leão. Mas ele fez algo errado. Só que a história mostra, de maneira bem caprichosa, que ele voltou uma segunda vez para aquela cidade que ele havia encontrado o leão no caminho. Só que esse leão estava agora morto, um cadáver. E o que o nazireu não podia tocar? Nenhum cadáver. E nesse cadáver tinha mel. E vai Sansão pegar o mel do cadáver. Ele ainda deu mel para os seus pais. Só nesse episódio, ele deixou de ser nazireu. Ele quebrou duas questões. Primeiro, ele estava andando na questão de uma vinha, que tem a ver com essa bebida. E depois, bebida alcoólica, do vinho. E também relou em um cadáver. Você percebe aqui que Sansão ele está deixando aquela consagração que Deus havia dado a ele. E havia separado ele. Então ele está se afastando. Um abismo chama outro abismo. Ele está entrando num círculo de destruição. E ele vai e chega ao ponto de que ele faz isso e ele acha graça ainda. Porque ele tem um terceiro fato que faz com que ele chegue naquele fim que nós lemos. Ele desobedece aos pais,
ele quebra esse voto de Nazireu e agora ele se perde com a língua. Porque quando nós avançamos no texto da história dele, que depois você pode ler, são 3 capítulos da história de Sansão, uma história muito rica de detalhes, mas ocorre uma coisa interessante. Ele matou o leão, ele pegou o mel e depois ele está na festa de casamento. Como ele não levou padrinhos de Israel, tinha 30 pessoas entre os filisteus que estavam nessa festa. E aí Sansão inventa uma, por isso que eu falo, quando faz coisa errada, uma atrás da outra, né? Quando pisa vai lambuzando todo lado. E o que significa isso? Ele chega e joga um enigma para os padrinhos. E o enigma refere-se ao pecado que ele havia cometido quebrando o seu voto de Nazireu. E ele propõe, o que pode dar fera vir algo doce? E ele joga isso, e ele coloca, olha, quem acertar, em até 7 dias, eu dou uma roupa especial. E se vocês acertarem agora, se vocês errarem, vocês têm que dar essas roupas para mim. E aquilo vai avançando, e eles não descobrem, até que os filisteus pegam a esposa dele e ameaçam queimar a casa dos pais. E essa esposa vem e entrega justamente aquele segredo que ele sabia. E os filisteus então falam o motivo daquele enigma. Você percebe que Sansão ele erra, e o pior de você errar, ou de você encontrar as promessas de Deus, a obediência a Deus, é você caçoar. E aqui o Sansão ele fez justamente isso, ele estava contrário à vontade de Deus, mas em vez de ele ficar quieto e se arrepender, ele usou isso como motivo de graça. Ele estava brincando com o pecado. A postura dele, em vez de ficar quieto e falar, Senhor, tem misericórdia, eu errei, ele pega um erro e ele faz um outro erro em cima disso. Ele brincou com o pecado. E com a língua dele, ele soltou esse enigma. E esse enigma depois causou na morte de muitas pessoas. Tudo bem que ele tinha como objetivo, Deus criou Sansão com esse objetivo de matar os inimigos. Isso é uma coisa clara. Só que por último chega no estágio final da insensatez desse homem. Ele era um homem talvez pela força sobrenatural, pelo poder que ele tinha dentre os homens, o cargo. Ele foi vencido pelo próprio eu. O pastor Rubens orou aqui em relação a Deus nos livrar de nós mesmos. O nosso pior inimigo não é Satanás. Satanás já está destruído na cruz de Cristo. Ele já sabe que é derrotado. Ele já sabe que ele perdeu, que ele é um miserável, que ele está condenado. Ele sabe. Existe promessa sobre o seu povo que Deus não permite que o inimigo ataque o seu povo sem que tenha um ensino pedagógico do Senhor. Só que o grande problema nosso é que nós acabamos nos desviando de Deus pelo nosso coração. O nosso eu, muitas vezes, destrói. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu luto para não fazer, todo santo dia eu erro. E Sansão ele estava nesse círculo. Ele se achava prepotente. Ele começou a se achar acima de qualquer situação. E isso foi fazendo com que Deus fosse meramente alguém que assistia, mas que de fato não ocorresse um relacionamento com ele. E o quarto motivo que fez com que Sansão chegasse nesse fim caótico que nós lemos é porque ele cedeu à tentação. E esse ceder à tentação é aquilo que está sempre diante de nós. A tentação aqui nesse caso específico refere-se a uma mulher. E esse relacionamento de Sansão com essa mulher dá até filme de Hollywood. Quem que é essa mulher que conquistou e destruiu Sansão? Dalila. Dalila é a mulher que foi a cereja do bolo da destruição desse homem. E a culpa eu não vou falar que é da mulher, tá? Por favor.
A culpa é dele. Ele foi frágil. Ele flertou com o perigo. E ele caiu. E o tombo foi feio. E ele se apaixonou por Dalila. A Bíblia não fala se Dalila era do povo de Deus, se era do povo lá dos filisteus. Não temos essa informação. Uma coisa é certa. Quando ele se apaixonou por essa mulher recebeu proposta, suborno, para que os filisteus descobrissem por que Sansão é tão forte. Era um mistério. E ela vai e pergunta: Sansão, por que você é tão forte assim? E ele fala: olha, o segredo é tal coisa. E aí ela chamava os filisteus como se fosse um ataque, e ele arrebentava a porta, seja lá o que for. Aí Dalila vem: ah, Sansão, mas você não me ama. Né? Sabe aqueles contos do vigário? Quando a pessoa perde tudo, que a mulher rapa tudo. Homem também faz isso, tá? Mas sabe aquele conto, né? Que o cara dá o golpe bonito. Ah, mas você não me ama, Sansão. Nossa, você mente pra mim. Ah, não. Se você me ama, você tem que provar. E aí, ela pede de novo. E ele mentiu mais uma vez. Até que a Bíblia fala, eu fico imaginando o que deveria ter sido essa mulher para ele. Porque ele diz aqui no versículo que ele estava na alma dele. Quem depois pode achar no versículo 16, ele estava tão desesperado com a morte. Olha o que a mulher fez com ele, ó. Cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Essa mulher falava tanto na cabeça dele, mas tanto. Não é lavar louça, aquela coisa, vai lavar louça. Vai, isso aí é fácil, vai lavar louça e acaba, né, Dani? Aí, ó, a Dani aí. Vai limpar o chão, vai levar o lixo, abençoado. Nazireu. Mas aqui, a mulher começou a falar tanto para ele: fala teu segredo, você não me ama, você é mentiroso, está me usando, você só quer os prazeres da carne, você não quer de fato construir algo de valor comigo. E a Bíblia fala então, se você depois quiser ler, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 16, fala que essa mulher importunava todos os dias com suas palavras, cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. O cara ficou louco. Mas a alma dele se angustiou até a morte porque ele foi onde Deus queria que ele não tivesse. Ele estava numa situação desgraçada, naquele contexto, porque ele estava desobedecendo a Deus, ele cedeu à tentação. E você observa que quando nós saímos do caminho de Deus, não chega um momento desesperador na nossa existência. E aqui eu não quero falar sobre o aspecto da depressão, porque a depressão pega cristão, pega filho de Deus, é uma doença. Mas eu quero que você entenda que o afastamento de Deus, quando você não tem um relacionamento de intimidade, uma vida de obediência, a vida começa a ficar vazia. Você começa a ficar sem sentido. E aqui foi Dalila que fez essa sensação de morte, de angústia na alma. E ele chegou a um ponto tão desesperador que ele falou: não aguento mais, eu vou falar. E ele falou: Dalila, o segredo da minha força é porque desde quando eu nasci, o Senhor me separou. Eu sou um nazireu. Desde que eu nasci eu nunca cortei meu cabelo. O dia que meu cabelo for cortado, a minha força acabará. A mulher vai, chama os filisteus, não precisa nem chamar cabeleireiro nesse caso, né? Chamou de Oscar para meter a foice no cabelo dele, arrancou tudo. E a hora que ele foi tentar, falou: deixa que eu vou me livrar dos filisteus. Aí os filisteus pegaram ele, furaram seus olhos, prenderam, e o final é o que nós lemos aqui. O que eu quero deixar para você nessa manhã é que a nossa vida, ela está num processo de andamento. Nós estamos andando, está caminhando. Talvez você teve um início na tua vida, um início horrível. Você teve um lar destruído, você teve pais ausentes, você pode ter sofrido um abuso, um trauma que machucou a tua vida. Só que a grande questão não é o começo da tua história. A grande questão é como essa história vai terminar.
E como essa história vai terminar tem muito a ver daquilo que você está decidindo hoje. E o que você está decidindo hoje é muito influenciado pela nossa natureza egoísta. É por isso que uma vida de intimidade com Deus, de obediência com alegria a Deus, nos livra de problemas. Só que eu quero dizer uma coisa, não é uma mensagem moralista de então vou obedecer, minha vida vai ser totalmente perfeita, como o André falou que tem as igrejas colocando as placas, não é isso. Muito pelo contrário, talvez você vai obedecer, você vai sofrer, porque Deus te ama, Ele está disciplinando. Mas o que você tem que entender é que Sansão falhou no processo de libertar o povo de Deus. Assim como os outros juízes falharam. Talvez naquele momento eles conseguiram vitórias, mas depois o povo foi oprimido porque o povo se afastou. Só que a história, o Antigo Testamento, ele vai nos direcionando para aquele que nos salvou de uma vez por todas de tudo aquilo que poderia nos causar a prisão. E esse alguém que veio, ele era fraco, ele se esvaziou. Ele não era como Sansão forte nesse mundo, ele se esvaziou, ele não tinha de reclinar a cabeça. Só que ele era íntimo do pai, ele obedeceu ao pai, ele cumpriu a missão que o pai deu a ele. O que você vai fazer com a tua vida é responsabilidade sua, sim. Não coloque culpa em Deus pelos atos falhos que nós temos. Só que o bonito desse texto, e eu concluo, é que quando Sansão ele ficou cego, o texto narra aqui que uma criança cuidava dele. Você imagina um cara que era assustador, todo mundo tinha medo, agora eles colocam uma criança para cuidar dele? Só que o bonito dessa história, e que eu quero deixar, é que no versículo 28 do capítulo 16, Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. O que aconteceu aqui é que o cabelo de Sansão ele estava voltando a crescer. Isso mostra a graça de Deus em ação, não a questão capilar. Pelo amor de Deus, não a questão não é isso. É que Deus está mostrando o seguinte: Rafael, igreja de Vila Judite, fulano, ciclano, você pode ter chegado no fundo do poço porque você foi aí, mas se você me clamar, eu estou escutando e eu vou te dar uma nova chance. E essa nova chance foi dada em Cristo Jesus. E não para que nós tenhamos êxito nessa vida, mas para que nós fôssemos livres do inferno, para que nós fôssemos libertos do processo condenatório que havia sobre nós. Por isso a história que você está hoje construindo, que seja uma história pautada aqui nessa vida, e uma vida de obediência a Deus. Isso é a fórmula para o sucesso financeiro? Não. Isso é a fórmula para o seu sucesso interno, para a tua vida ter propósito. Fuja, Sansão ele tem esse aprendizado, esse ensino pedagógico para nós. O homem que nasceu com belas promessas, mas que acabou pedindo para Deus: Senhor, última coisa eu te peço, me dê força. E a Bíblia finaliza, talvez de maneira irônica, e diz que na morte de Sansão, ele matou mais gente do que quando ele estava vivo. Se ele não tivesse, é que não existe ser, mas eu vou no ser, tá? Não existe ser. Mas se ele, por acaso, fosse alguém obediente a Deus, qual seria o desfecho para a vida desse homem? Se ele tivesse organizado um exército, ele se perdeu. E a nossa oração nessa manhã é para que aquele que está perdido encontre a Cristo. E a grande resposta é que não é você que vai se encontrar com Cristo, é você que pede: Cristo, me encontre. E nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus. Como você entrou, talvez você já é um crente calejado de igreja, de essa história, você não aguenta mais escutar de Sansão. Mas é uma história que nos traz um alerta, assim, o que eu tenho feito com a minha vida. Se você hoje está
colhendo aquilo que você plantou de maneira errada, uma desobediência a Deus, peça perdão ao Senhor e se arrependa. Deus é poderoso e Ele vai agir não porque nós merecemos, mas para que a glória dele seja manifesta em nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra que nós temos acesso, de meditar, de estudar. A Tua Palavra é a Tua voz falando aos nossos corações, ó Deus. E hoje, de maneira especial, nós analisamos aquilo que o Senhor operou na vida de Sansão, Pai. Um homem que nasceu com promessas do Senhor, um homem que nasceu e o Senhor pediu para que ele fosse consagrado, a alegria daquela família, mas que ele se perdeu no caminho, Pai. E nós pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos perdoe de tudo aquilo que nós fazemos, que seja algo que venha desobedecer ao Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, porque o nosso coração é enganoso, a Tua Palavra diz. Não permita que nós caiamos em tentação, mas livra-nos do mal. É a oração que Jesus ensinou os Teus filhos, o Teu povo a fazer ao Senhor, ó Pai. Visite cada vida aqui, Pai. Se tem alguém colhendo algo que não queria ter plantado, enfim, que o Senhor esteja operando, Pai. Se revelando a essa vida, o Deus que o Senhor é, Todo-Poderoso. E ao Teu povo aqui, Pai, nós, igreja, que somos povo consagrado, propriedade exclusiva do Senhor, não nos permita, Pai, que nós também deixemos de lado essa obediência pura ao Senhor, Pai. Livra de nós tudo aquilo que impede que essa igreja seja fiel à Tua Palavra, e uma igreja que faça o Senhor sorrir quando olhe para nós, ó Deus. Nós amamos o Senhor, e eu peço no nome de Jesus, Pai, que naquela vida que ainda não tem a salvação do Senhor, que Cristo Jesus visite esse coração nessa manhã, Pai. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém.